Irmãos, pela graça de Deus, nesses últimos tempos, nós temos visto muitas pessoas que estão conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, estão abrindo as suas Bíblias, pessoas que vieram do mesmo contexto que eu, seja membros da congregação, que estão abrindo as suas Bíblias e percebendo que as coisas na quais eles pregaram, acreditaram, a vida toda não está em consonância, não tem absolutamente nada a ver com o que nós aprendemos na palavra de Deus. Essas pessoas têm visto a beleza do Evangelho, a suficiência do sacrifício de Cristo, e claro, eles vão entrar naquele dilema. O primeiro grande dilema é você recebe essa boa notícia do Evangelho, vê a beleza da palavra de Deus, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas vão querer falar para os seus amigos, parentes, irmãos, familiares que são dessa denominação, e logo eles já começam a ser taxados, criticados, ignorados. É uma coisa que nos assusta, mas nós sabemos que o coração natural, o coração do homem natural, não convertido, não regenerado, ele odeia o Evangelho, né? Ele não aceita que o sacrifício de Cristo, por exemplo, é suficiente. Ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele não acredita que a graça é um favor imerecido, que nós não podemos fazer nada para merecer o favor de Deus. O coração natural, ele rejeita isso naturalmente, ele não pode discernir essas coisas. E o grande dilema é que quando você está dentro da congregação, você acredita que aquelas pessoas são cristãs. E quando você vai conhecer o Evangelho, você vê, poxa, mas essas pessoas que se dizem cristãs não creem nisso. Então você vai pregar o Evangelho para ela e você fica assustado, porque elas rejeitam abertamente. Elas rejeitam o Evangelho de Cristo, rejeitam a suficiência do sacrifício de Cristo, rejeitam a salvação pela fé, rejeitam a Bíblia como palavra de Deus, não é? E essas pessoas, tem muitas pessoas que me ligam aqui chorando, outras mandam mensagem: a minha mãe fez isso, meu pai me expulsou de casa. Teve casos aqui de um cooperador de jovens que compreendeu o Evangelho e abriu o coração para o cooperador viu a situação dele e conversou com o ancião. Então eles soltaram uma notícia na cidade, uma cidade pequena, de que indicando ali que havia algum tipo de adultério entre o cooperador de jovem e a esposa. O esposo, o cooperador de jovem, no caso, estava adulterando. Levantaram essa hipótese junto à Irmandade, para a Irmandade acreditar que ele estava assim, é porque ele tinha um caso de adultério. São pessoas malignas mesmo. E esse cooperador de jovem me ligou aqui gritando, ele e a esposa dele, chorava alto. Eu me assustei com aquilo, chorava alto. Que inventaram que ele estava adulterando. E o que ele falou é como ele tinha visto a beleza do Evangelho e como aquilo que estava sendo pregado nos cultos não tinha nada a ver. O cooperador pegou isso, levou para o ancião e falou: então ele está assim porque provavelmente ele tem pecado. É sempre assim, essa história se repete. Se você começa a ver o Evangelho de Cristo e perceber que aquilo que está sendo pregado não condiz com a palavra de Deus, então você está em pecado. Você só pode ter pecado, ter perdido a graça de Deus. E fizeram isso com esse cooperador jovem. Até no nosso caso em Londrina, já saiu mais de 60 pessoas da congregação cristã em Londrina que conheceram o Evangelho e saíram da congregação, estão por misericórdia de Deus numa igreja bíblica. E quando nós saímos, teve um cooperador de jovem que disse que nós estávamos saindo para fazer orgia entre os casais que estavam saindo. Irmãos, é coisa assim que somente mentes malignas para arquitetar. Ele soltou um áudio, correu esse áudio na cidade, dizendo que pode ficar tranquilo que em breve esses casal que saíram, eles saíram para ter relações e troca de casais. Eu não sei de onde a mente maligna produz uma coisa dessa, mas a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio, não é?
Então você entra nesse dilema, você percebe que as pessoas que estão ali, elas não creem no Evangelho. E eu sempre gosto de falar, você acha que essas pessoas da igreja que você frequenta são cristãs? Então se você compreender o Evangelho, prega o Evangelho a elas. Você vai ver a revolta que eles têm contra o Evangelho, como eles te atacam. Eu vivi e vivo isso, e não, isso não me espanta, eu quero deixar isso bem claro, isso não me espanta, são pessoas hostis ao Evangelho, não é que elas são contra a minha pessoa, elas são contra ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Nós temos que tomar cuidado para não levar isso para o pessoal. Não é? O ódio que elas têm não é contra mim. Se eu parar de fazer esses vídeos aqui, por exemplo, e voltar para a congregação e pedir perdão e continuar pregando salvação pela fé mais as obras, falando que a congregação é a graça, é o caminho, todo mundo vai fazer as pazes comigo. Então o problema não é comigo, o problema não é pessoal. O problema é com Cristo. Mas como elas não veem Cristo, ela ataca quem traz a mensagem. Isso é normal, tá, amados? Não, então não leva isso para o pessoal. Se você prega o Evangelho de Jesus Cristo, saiba que você vai ser perseguido, odiado. Isso, a palavra diz, é uma ordem da palavra de Deus. Cristo vai dizer, se alegre com isso. Bem-aventurados sois vós. Isso é motivo de grande alegria para nós. Não é? Então nós chegamos nesse dilema. Olha... As pessoas não aceitam o Evangelho, Fernando. Quantas pessoas me ligam? As pessoas não aceitam. Eu falei, claro que não aceitam, irmão. Elas são inimigas de Deus. Isso, se você aprender um pouco sobre depravação total, você vai saber que as pessoas naturalmente rejeitam o Evangelho, apesar de estarem na igreja, terninho, gravata, véu na cabeça. Essas coisas, esses artefatos, não mudam o coração delas. Elas continuam inimigas de Deus. Mas você precisa continuar pregando o Evangelho, seja para bandido, para muçulmano ou para membros de seitas, não importa o campo onde Deus vai te colocar para pregar o Evangelho. E outro grande problema que elas têm é que, obviamente, elas não estão numa igreja bíblica, que não ouvem o Evangelho de Jesus Cristo. E eu sempre digo isso, o poder de Deus para nos transformar e para nos fazer crescer em santidade é a pregação do Evangelho. Se você frequenta uma igreja que não tem o Evangelho de Jesus Cristo, meu caro, você não será transformado. A transformação do cristão, ela é contínua. Todo dia eu, Fernando, acordo com o coração inclinado para o pecado. Esse é o pendor, meu coração é penso para a carne. Os irmãos entendem isso? Já viu um carro desalinhado? Você solta o volante dele, ele pende para um lado. Esse é o pendor da carne. Eu acordo todo dia pendendo para cá. O que eu preciso? Eu preciso me arrepender. E quem faz isso é o Espírito Santo através do seu Evangelho. Eu preciso todo dia olhar para Jesus Cristo. Eu preciso todo dia ouvir o Evangelho. Eu preciso todo dia voltar para as Escrituras. Eu preciso todo dia estar em oração. Eu preciso estar com a igreja de Cristo. Esses são os meios da graça, são os meios na qual Deus usa para nos santificar. Quais são esses meios da graça? Estar com o povo de Deus, ouvir a palavra, ouvir o Evangelho. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer, exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que ninguém endureça o coração pelo engano do pecado. Amados, ele está falando para cristão, é óbvio, ele não está falando para ímpio. Ímpio não é para ímpio que o escritor está dizendo, é para nós os cristãos. O teu coração pode ser seduzido pelo pecado, e seja lá qual for o pecado. Pode ser o pecado tanto da imoralidade, quanto o pecado da incredulidade, da heresia. Você ficar dentro de uma seita, por exemplo, você não está em contato com a palavra. Você não está sendo exortado e discipulado na palavra. A probabilidade do seu coração endurecer pelo engano do pecado é muito grande. Eu vejo as pessoas que têm resistido e ficado, mesmo conhecendo o Evangelho, eles têm ficado, permanecido dentro dessa seita. Você percebe que o coração dele está sendo endurecido.
Isso é muito triste. Ele vai achando que tá tudo bem, todo mundo tem problema, ou eu vou virar um desigrejado, eu vou seguir a minha vida do jeito, eu sozinho, eu com a minha casa. Ele não aceita mais irmãos discipulando ele não consegue mais perdoar problema de ninguém, ele vê problema em tudo, ele começa a endurecer o coração pelo engano do pecado. Chega a ponto de pessoas de falar que não, eu vou servir a Deus em casa sozinho. Coisa que a gente nunca viu nas Escrituras. E vários outros tipos de endurecimento de coração. Por quê? Porque ao invés de usarem esses meios da graça, que é ser exortado, estar com o povo de Deus, estar em oração, estar meditando, lendo a palavra, estudando a palavra, estar numa igreja bíblica, essas pessoas recusaram esses meios da graça. E se você recusa esses meios da graça, se você não é exortado todos os dias, se você não anda com irmãos crentes, se você não frequenta uma igreja que prega o evangelho, o seu coração vai ser endurecido. E esse endurecimento ele é terrível porque você não percebe isso. Você acha que você está muito bem e você está com o coração endurecido. Então, você, obviamente, quem conheceu o Evangelho vai para a congregação, sabe que aquilo não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o cristianismo, com a palavra de Deus. E você fica ali, você não suporta mais ouvir aquelas coisas. O que você precisa fazer? Então a grande pergunta é, o que eu faço? O que eu faço? Irmãos, eu acho que a primeira coisa que eu colocaria é abandone essa igreja. Não conviva com isso. Como eu já fiz um vídeo falando sobre como que o emocional nos captura. Eu vejo pessoas capturadas pelo emocional. Eles conhecem a palavra, sabem o que a palavra de Deus diz. Para ele fez todo sentido o que a palavra de Deus diz, mas por frequentar ambientes onde ensina coisas erradas, mas que ataca o emocional das pessoas, as pessoas ficam emocionalmente abaladas e começam a pôr em xeque a palavra de Deus. É um encanto, é um feitiço, não é? A única maneira de fazer isso, a primeira coisa é se afastar disso. Eu creio que um cristão ele deveria se afastar. Eu posso permanecer. Não pode, irmãos. Um cristão, eu posso permanecer na minha igreja e ser cristão. Não pode. Você nunca pregaria isso para alguém que está lá no catolicismo. Não, você creu em Jesus Cristo, creu no Evangelho, mas fique no catolicismo e você vai crescer lá. Não vai, amados. Não, eu sou espírita, eu creio no Evangelho, mas eu vou permanecer no espiritismo. Eu vou crescer lá. Não vai. Eu creio no Evangelho, mas eu sou testemunho de Jeová, mas eu vou ficar lá dentro, eu vou crescer, eu vou influenciar pessoas, eu vou crescer. Não vai. Você vai ser endurecido pelo engano do pecado. Essa é a tua realidade. Se você não crê, isso é claro nas Escrituras, né? Não há nenhum homem de Deus que foi convertido e permaneceu onde estava. Nós somos chamados a estar com o povo de Deus, a andar com pessoas que creem no Evangelho, a conviver, a expor nossos pecados. Essa é a grande maravilha de uma igreja bíblica, é confrontar os seus pecados. Não é? O teu problema não é o demônio, não é o tranca-rua, Exu Caveira, é os teus pecados. Uma igreja bíblica, ela confronta os teus pecados, você precisa ser confrontado. Tem muita gente aí que conheceu o Evangelho agora, ele acha que ele está apto a ensinar. E não tem ninguém, não sou contra você ensinar, claro que não, mas sempre tem que ter alguém te ensinando. Você sempre tem que ser discipulado. Você precisa estar andando com irmãos que têm preocupação em te discipular, em te corrigir. E você permanecer nessa igreja, dificilmente, eu não creio, amados, eu não creio. Os irmãos podem me convencer do contrário, mas eu não creio que você permanecer numa igreja onde não prega o Evangelho, eu não creio que você tenha algum crescimento espiritual. Mas eu também não acredito que um salvo que foi regenerado e que Cristo se tornou tudo para ele pode ficar num lugar onde Cristo não é tudo. Eu também não acredito nessa hipótese, desde que alguém me convença do contrário. Então a primeira coisa é se afastar. Assim, eu falaria isso para um católico, eu falaria isso para um espírita, eu falaria isso para um ateu, eu falaria isso para um membro da congregação. Se afaste disso, irmão. Vocês precisam estar em contato com a palavra de Deus. E a outra coisa é procure
Ou coloque diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de uma igreja bíblica. Eu preciso de uma igreja bíblica. Tem muitos irmãos que vêm, que são de cidades pequenas, que não tem igreja bíblica. Muitos casos eu tenho ouvido. Mas, irmãos, eu creio num Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Deus cria um caminho. Acho que não existe nada mais importante na vida cristã. Eu tenho andado com igreja bíblica para todas as cidades que eu já me mudei. Não tem coisa mais maravilhosa do que estar numa igreja bíblica. É uma das coisas mais... Como eu vivi 30 anos sofrendo nessa falsa denominação, nessa seita, a gente sofreu demais. Depois que você passa por tudo aquilo, fala: meu Deus, quanta besteira eu fiz na minha vida por causa de crenças erradas. E por você sofrer muito com isso, quando você encontra uma igreja bíblica e um povo voltado para as Escrituras e que vai te ajudar a andar com o Senhor, é uma das coisas mais libertadoras que eu pude experimentar na minha vida. Então, eu não iria para uma cidade, por exemplo, que não tem uma igreja bíblica. É a mesma coisa, você iria para uma cidade onde não tem trabalho? Você iria para uma cidade onde não tem escola para os teus filhos? Por que eu iria para uma cidade que não tenha uma igreja bíblica? Então coloque diante do Senhor. O Senhor pode fazer todas as coisas, né? O Senhor pode te colocar numa cidade, creia nisso. O Senhor vai cuidar de você, vai colocar você num lugar onde tem pessoas que creem, uma igreja que prega o Evangelho. E essa igreja que eu estou dizendo, não importa se é num barracão, se é num templo, se é numa sala de uma casa. A igreja que eu falo é o povo de Deus ali reunido em torno da sua palavra. E tem um irmão Mark Dever, ele trabalha muito bem isso, e ele vai colocar 9 marcas de uma igreja bíblica, de uma igreja cristocêntrica, robusta, com uma teologia robusta, 9 características, 9 marcas dessa igreja. Eu vou tentar passar aqui na linguagem para os irmãos entender. Uma das marcas para essa igreja ser bíblica é que ela tenha uma pregação expositiva. O que é pregação expositiva? Nós sabemos que, por exemplo, você vai pegar o livro de Gálatas. Gálatas é uma carta, né? Eu não posso simplesmente pegar um versículo de Gálatas e formar uma doutrina em cima do versículo de Gálatas, porque Paulo não escreveu só aquele versículo aos Gálatas. A marca de uma igreja saudável é que ela tem essa pregação expositiva, ou seja, ela estuda junto com a igreja versículo por versículo de Gálatas, de Coríntios, de Romanos, de Judas, de Amós, de Salmos, versículo a versículo, para a pessoa não ficar viajando, para ficar inventando história. Irmão, o pregador bíblico, ele não foi chamado para pregar o que ele acha, o que ele pensa, o que ele está sentindo. Nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que é embaixador? Nós representamos Cristo na terra. Eu não tenho nada para te falar a não ser aquilo que está na palavra de Deus. O embaixador, ele carrega uma mensagem, e a mensagem não é dele, a mensagem é do rei. E essa mensagem do rei para nós, os cristãos, está na Bíblia. Um pregador, ele é um pregador que expõe a Bíblia. Isso é uma pregação expositiva, expor versículo por versículo. Uma igreja bíblica, ela tem essa marca. Tá? Ele vai expor versículos. Vamos estudar o livro de Gálatas. Vamos ver o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava ensinando à igreja de Gálatas. Não um versículo isolado, expositivamente. A segunda marca que o Mark Dever coloca é que ela tem uma teologia bíblica. Um irmão deu um exemplo maravilhoso, eu vou usar esse exemplo. O irmão Leandro Pasquini me falou, eu achei maravilhoso. Uma teologia bíblica é uma teologia que olha para o todo da Bíblia. Novamente aqui, a característica de uma seita. Você vai pegar lá 1 Samuel, né? 1 Samuel 17. Davi dispõe a lutar com o gigante Golias. Uma igreja que não tem compromisso com a palavra de Deus,
ele vai ler lá, né? Ah, Deus me revela aqui, Samuel 17, vê lá. Davi encontra o Golias, aí ele começa a pregar, e que você é o Davi, e que você veio aqui hoje, e tem um gigante, o gigante no teu trabalho, o gigante no teu caminho, na faculdade, o gigante da depressão, o gigante da prova financeira, e vai soltando um monte de coisa, mas hoje tem 5 pedras aqui, pega a pedra, leva a pedra para tua casa, o gigante vai cair, dá 7 glórias. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que o Espírito Santo está falando na teologia bíblica no todo. Esse 17 de Samuel, ele não está solto ali. Ele está conectado com todo o livro de Samuel. E o livro de Samuel não está solto ali. Ele está conectado com toda a Bíblia. Uma igreja bíblica é uma igreja que tem uma teologia bíblica. Ela tem uma visão de toda as Escrituras. E quando eu olho para toda a Escritura, eu vou perceber, por exemplo, que você nunca é o Davi. Você não é o Davi que enfrentou o gigante. Você não é o Davi que enfrentou o valente e manietou o valente. Se você tiver um conhecimento da teologia bíblica, você vai perceber que você é o irmão de Davi, que estava tremendo de medo, que nunca enfrentou o gigante. Nós vamos perceber na teologia bíblica que o único Davi que enfrentou e matou o gigante e venceu o gigante, que representou a nação de Israel vencendo um gigante e dando a vitória para o seu povo, é Jesus Cristo. Ele é o valente, ele é o Davi, ele é a raiz de Jessé, que manietou o diabo, que venceu o diabo, né? Que tomou sobre si os nossos pecados. E que deu vitória para a nação, para o povo de Deus, sem esse povo de Deus fazer absolutamente nada. A única coisa que você tinha era medo e covardia. Mas ele enfrentou, ele venceu a morte. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. E ele te deu a vitória sem que você fizesse absolutamente nada, a não ser tremer as pernas de medo. Então quando você olha para a teologia bíblica, você vai ver que 17 de Samuel não está desconexo do todo. A Bíblia é uma história só, onde o personagem principal é Jesus Cristo. Uma igreja que não é bíblica não tem teologia bíblica. Eles pegam um versículo isolado e inventam um monte de pregação, e que você é o Golias, e que dá 7 glórias, o demônio vai sair da tua casa, e o gigante vai cair. E essas coisas ridículas que essas pessoas comem e bebem, mas que um cristão precisa de uma igreja que tenha uma teologia bíblica, e uma igreja bíblica saudável tem essa teologia bíblica. A terceira marca de uma igreja bíblica é que ela prega o verdadeiro evangelho. O evangelho que diz que você é um pecador, um miserável, depravado, que você jamais escolheria Deus, foi Deus que te escolheu. Deus que veio atrás de você enviando o seu Filho Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, recebeu a ira que era cabida a nós, que nós merecíamos. Mas para aqueles que creem no sacrifício de Jesus, é dado a ele a justiça de Cristo, e Deus te aceita por causa dos méritos de Jesus. Que Jesus ressuscitou dentre dos mortos porque o seu sacrifício foi aceito diante do Pai. A igreja que prega constantemente esse evangelho, e que toda pregação culmina no evangelho de Jesus Cristo, mostrando os teus pecados e revelando a beleza de Cristo. Uma igreja que prega o evangelho de Cristo para que todas as coisas na vida cristã sejam pautadas no evangelho de Jesus Cristo. A quarta marca que ele coloca é uma igreja que tem um entendimento bíblico de conversão, que sabe o que realmente é uma conversão. Não é pegar uma pessoa no batismo e falar que amanhã você pode morrer e vai para o inferno, e coage a pessoa com medo para a pessoa se batizar, e agora você tem mais um membro, só que essa pessoa foi ali por medo ou porque sentiu uma emoção e não creu de fato no evangelho, não creu em Jesus Cristo e não teve uma conversão. A igreja bíblica preza por um ensino correto sobre conversão, porque uma igreja bíblica não quer joio no seu meio. Uma igreja bíblica quer pessoas que foram convertidas. A maior desgraça que pode acontecer com uma igreja é ter no meio dela joios. E vai ter.
ainda assim tem, mas um pastor deve cuidar para que as pessoas que se tornam membros ali, são pessoas que de fato confessem a Jesus Cristo como seu Salvador. A outra marca, a quinta marca, é um entendimento bíblico de evangelização. Uma igreja que sabe o que é evangelizar. Como eu vim da congregação, você vai ver os evangelistas, pessoas que pregam: a nossa igreja não tem salário. Isso não é evangelho, isso não é evangelização. Mano. A nossa igreja, as mulheres sentam de um lado e os homens sentam do outro. Eu via isso nos cultos de evangelização. Isso não é evangelização. Um dia eu vi um cooperador evangelizando, ele falou assim para uma mulher: não, vai no nosso culto, ó, ela não era da congregação, não, vai na nossa igreja, você vai gostar muito. A nossa igreja, olha, nós prezamos muito pelo horário, o culto acaba 9 horas em ponto. Foi o evangelho que ele pregou para essa mulher. Não tem ideia do que é evangelização. É uma igreja que não preza, é uma igreja bíblica, ela tem um entendimento bíblico sobre o que é evangelização. Claro que esses assuntos são muito mais profundos do que isso, mas eu estou pincelando aqui. O sexto ponto é o entendimento bíblico sobre membresias. Membresias é os membros da igreja. Como você se torna um membro. Não é qualquer pessoa que chega e se torna um membro. Como faz para se tornar um membro? A tua confissão de fé. Você tem que ter claro a tua confissão de fé. No que você crê. Você realmente crê no Evangelho? Você realmente crê nas doutrinas bíblicas? Então sim, se você está de acordo, isso é bíblico, você está de acordo, então nós podemos andar junto, nós vamos andar junto como membro. A igreja precisa ter um entendimento bíblico de membresia. Não posso ter 600 membros dentro da minha igreja e solto, cada um faz o que quer, eu não conheço a vida de ninguém, eu não acompanho a vida de ninguém. Isso não é cristianismo, amado. Isso não é uma igreja bíblica. Tem que ter disciplina bíblica. Uma pessoa não pode viver na prática do pecado ou cometer pecados onde o nome de Cristo é escandalizado, seja ela por preguiça, a pessoa é preguiçosa, ou é mentirosa, ou bebe demais, ou vive na prática do pecado, e essa igreja não disciplina. Uma igreja que ama nos membros, disciplina, corrige, expõe o pecado dessas pessoas e fala: olha, você está em pecado. Um cristão não pode se portar dessa maneira. Vai, repreende entre você e ele, só repreende esse irmão, você tem que disciplinar esse irmão. Se ele não te ouvir, leva isso para a igreja. E ele tem que se arrepender dos seus pecados. Um cristão não pode viver na prática do pecado. E a igreja tem que disciplinar isso. E não só a igreja, os membros têm que disciplinar uns aos outros. Esse é o papel de uma igreja bíblica. Um ajudar o outro. Irmão, você está em pecado. Esperando que Deus conceda-lhe arrependimento. Isso é uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, 8 pontos, ela tem discipulado. Você não pode andar sozinho. Você tem que ter um irmão mais amadurecido na fé para andar com você, para te discipular. Evangelizar é para quem ainda não creu no Evangelho. Discipulado é para quem já creu no Evangelho e precisa ter alguém andando junto com ele. Isso é discipulado. Uma igreja bíblica tem discipulado. E uma igreja bíblica, a nona marca, é que tem uma liderança bíblica. Os líderes precisam manejar bem a palavra da verdade. Tem que preencher os requisitos da palavra de Deus para ser um líder bíblico, para estar na frente do povo. Ele tem que ensinar a palavra de Deus, ele tem que discipular e cuidar desse rebanho como se fosse dar conta. A liderança tem que ser bíblica. A primeira coisa, então, que eu diria para você: afaste dessa igreja. Se você crê no Evangelho, obviamente. Se isso não faz sentido para você, não é para você que eu estou falando. Se isso faz sentido para você, irmãos, no amor de Cristo, afasta disso. Procure, coloque diante do Senhor uma igreja bíblica. Não importa. Uma igrejinha, porque não importa. Uma igreja bíblica, centrada, que tenha essas marcas. E vai lá, não apenas para ser servido, mas para servir. A igreja de Cristo precisa desses membros, precisa de você, para ela crescer nessas coisas. Pode ser que a igreja não tenha tudo isso desenvolvido, mas Deus pode usar de você e fazer essa igreja crescer. A igreja de Cristo, o corpo vivo de Cristo, a igreja local ali, ela cresce nisso, se ela realmente é centrada na palavra de Deus. É o meu desejo, a minha oração é que você esteja numa igreja bíblica e que você se alegre com isso, e que você ajude a tua comunidade local a crescer em tudo isso, na palavra de Deus. Tá bom, amados? Deus abençoe.